Então, aqui, iniciando mais uma aula da Escola Pequeno Cidadão na disciplina de redação com os alunos do sexto ano, presentes até agora, Júlia Vitória, Júlia Braga e Paulo Vitor. Então, pessoal, vocês estão aí com o livro aberto na página 71 e nós vamos estar recapitulando o assunto de história em quadrinhos que a gente começou a estudar, né, há alguns dias, né, falando sobre as histórias em quadrinhos, os elementos que compõem a história em quadrinhos, o sentido que vai estar expressando, a depender do tipo do desenho, do tipo de letra, do tipo de balão, né? E vamos perceber também que vocês já estudaram que a história em quadrinhos, ela pode existir na linguagem não verbal, que é só formada através de imagens, a linguagem mista, né? Que é quando junta a imagem com o texto escrito, no caso, que pode ser do narrador, né? Pode ser do balão de fala dos personagens, pode ser através de onomatopeia, que vai ser os sons produzidos através de alguns objetos também. Então, aqui, começando aqui, ó, contextualizando, a gente vai estar estudando exatamente aqui sobre o quadrinho da história em quadrinhos de Maurício de Souza, do personagem Chico Bento. Tem assim, ó. Neste capítulo, vamos ler uma história em quadrinhos em que o personagem Chico Bento é o protagonista, né? Você se lembra o que é que significa protagonista, né? O que é protagonista? O que é protagonista, pessoal? É o personagem o quê? O personagem principal. Isso mesmo, Paulo. Então, o principal é aquele que vai ter mais ações, né? Aquele em torno do qual a maioria dos acontecimentos vão estar em torno desse personagem. Então, assim, antes disso, conheça mais sobre a origem dos quadrinhos e o cartunista Maurício de Souza. Então, aqui a gente vai estar falando um breve resumo de como surgiu a história em quadrinhos, né? Desde o surgimento lá na época mais antiga até chegar ao Brasil. Tem assim, as histórias em quadrinhos, também conhecidas pelas siglas HQs, são populares no mundo inteiro. Em alguns países, elas recebem outras denominações. Então, assim, ó, ela é popularmente conhecida em todo mundo, né? Mesmo que a pessoa não fale a sua língua, ela é popularmente conhecida por essa sigla aqui, ó, HQs, que significa histórias em quadrinhos, né? Se você chegar a qualquer lugar do mundo, mesmo que você não fale a língua, falar HQs, a pessoa lá já vai entender que é história em quadrinhos, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui que eu vou colocar o nome de pessoas que chegaram agora. Então, aqui, continuando, pessoal. Já no Japão, né? Eu creio que vocês já devem ter visto em programas de televisão, principalmente, né? Falando da geração de vocês, né? Que já deve ter visto em algum programa de televisão, filme, que está escrito aqui, ó. No Japão, os HQs são chamados mangás, né? De mangás. E em Portugal, conhecidas como história aos quadrinhos, né? Então, vai ter outro nome lá também que as pessoas vão conhecer. No Japão, vai ser conhecido por mangás. E em Portugal, vai ser chamada história aos quadrinhos. Então, vamos lá, continuando aqui a explicação. Esse tipo de publicação surgiu em 1895, nos Estados Unidos, quando o jornal New York World lançou uma seção de humor com os quadrinhos do ilustrador Richard Felton Outcault, que criou o personagem Yellow Kid, o menino amarelo. Com isso, as vendas do jornal aumentaram expressivamente, comprovando o sucesso do gênero. Então, olha só, onde eu parei aqui, ó. Então, quando surgiu a história em quadrinhos, não foi exatamente nesse meio de comunicação, né? Nesse objeto que é de história em quadrinhos, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ele foi colocado nesse ano de 1895, né, nesse jornal, e colocaram lá uma seção de humor com esses quadrinhos, né? Lá numa seção lá do jornal, chamado, né, com esse personagem, o Menino Amarelo. E fez tanto sucesso, né, que dali se alavancou, né? Começou a surgir, né, as revistinhas de história em quadrinhos. Vamos aqui acompanhar. Em 1905, foi lançada a primeira revista de histórias em quadrinhos no Brasil, chamada O Tico Tico. Mas o sucesso do gênero ocorreu apenas em 1938, com a publicação da revista Gibi, que de tão conhecida acabou virando um sinônimo de revista de história em quadrinhos no país. Então, aí está a explicação falando que
No Brasil, a primeira revista de história em quadrinhos surgiu no ano de 1905, só que só veio se popularizar, ter sucesso no ano de 1938. E quando publicou essa edição, não foi chamada de revista em quadrinhos ou história em quadrinhos, foi chamada de gibi, que é tanto que se popularizou que se alguém vai chamar pelo nome de gibi, já sabe que é história em quadrinhos. Sim, alguém quer falar alguma coisa? Aí tem aqui. A primeira revista totalmente colorida de história em quadrinhos do Brasil foi A Turma do Pererê, de Ziraldo, publicada na década de 1960. Então, olha só, colorida mesmo, só veio surgir, né, na década de 60, no ano de 1960, que foi essa revistinha A Turma do Pererê, de Ziraldo. Ziraldo é o cartunista também, que é criador de O Menino Maluquinho, né? Que foi assim totalmente colorida, foi que veio surgir. Aqui vocês podem ver, né, a ilustração da primeira revista em quadrinhos chamada Tico Tico, né? Tem aqui, lançada em novembro de 1917. Aqui é uma publicação, não foi a primeira, né? Aqui é só uma ilustração, um exemplo. Você pergunta, você é burro. Não é esse livro aqui, não? Oi, alguém quer falar alguma coisa aí, pessoal, que eu não estou ouvindo? Eu vou falar assim, alguma pergunta que eu não entendi. Então, aqui, pessoal, continuando, nós vamos falar sobre esse cartunista Maurício de Souza, que até hoje, né, ele ainda escreve, e ele é quem criou, eu creio que vocês sabem, que quem criou a Turma da Mônica, né? Então, tem assim, ó, ele nasceu em 1935, ainda está vivo, vocês estão vendo aqui a imagem dele. Iniciou seu trabalho como cartunista em 1959, quando publicou uma série de tirinhas de um cãozinho chamado Bidu, e seu dono Franjinha. Depois criou outras histórias com os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento, hoje conhecidos como a Turma da Mônica. Então, vocês estão vendo aí, né, de quando surgiu, que ele criou o cãozinho Bidu, né, que era de Franjinha, né, com o menino. Eu não sei se vocês já leram alguma historinha da Turma da Mônica, se vocês já estão habituados, se conhecem a Turma da Mônica, os personagens, né? A geração de hoje, eu não sei se tem tanto costume de ler história em quadrinhos como há alguns anos, né? Aí alguém já teve o hábito de ler a história em quadrinhos ou algum outro tipo sem ser da Turma da Mônica? Já. Certo. Suas histórias. O de Naruto. E vocês conhecem a Turma da Mônica, pessoal? Eu sim. Tem suas histórias continuam a fazer sucesso tanto com o público infantil quanto com os adultos que cresceram lendo suas revistas. Em depoimentos, o autor declara que muitos de seus personagens foram inspirados em seus próprios filhos. Isso aqui eu já ouvi falar já desde quando era criança, né? Que Maurício de Souza, mesmo eu já ouvi falar que Mônica, que é uma das protagonistas, uma das personagens, é inspirada em uma de suas filhas, né? Tanto de características físicas de quando ela era criança, como até do caráter dela, de características psicológicas. Ele se inspirou na filha dele, né? Em uma das filhas dele, para criar a personagem Mônica. E aí nós vamos, pessoal, para a página 72, vocês podem estar mudando aí. Tem assim, ó. A gente não vai ler essa parte aqui de conversando, não. A gente vai continuar aqui com a leitura, né? Tem a leitura aqui da HQ, de história... uma história, eu já li essa história já no passado, né? Que é de personagens folclóricos, na página 72 aí. Então, Chico Bento, ele é um personagem que ele é de zona rural e ele fala mesmo, a sua forma de falar mesmo é diferenciada, porque é característica de pessoas que moram na zona rural, né? Ele fala de forma mais diferente das pessoas que moram na cidade. Aí tem, assim, diversas histórias folclóricas a seres sobrenaturais rondando estradas, rios, matas e moradias. Você conhece alguma dessas histórias? Né? Inclusive, vai estar amanhã é comemorado o Dia do Folclore, né? Coincidiu aqui com essa história que a gente vai ler, né? Que o folclore, que é quando é comemorado, né? Principalmente em escolas, né? Educação infantil,
aqueles personagens, né, de lendas, comemorado também sobre os costumes, a cultura, a música de determinada região, né? Então vai ter aqueles personagens de lenda, né? O lobisomem, o Saci Pererê, a sereia, né? O boitatá, tem vários personagens que são lendas, que são característicos que fazem parte da cultura do Brasil, né? E no dia 22 de agosto, que é comemorado esse dia do folclore, no caso que vai ser amanhã. E essa história vai falar sobre esses personagens, né? Sobre esses personagens que são lendas. Aí vamos continuar aqui. O que elas geralmente causam nas pessoas? Medo, tristeza, alegria, surpresa? Vamos conferir. Então, aqui eu vou estar lendo com vocês. Tem assim, Chico Bento, né? Que está apresentando o personagem principal, protagonista. E o título dessa história, Pra Casa da Vó Dita. Aí ele fala, vixe, quase que ia me esquecendo. Né? Aí a gente vai estar lendo essa história aqui, que ela é de forma mais tradicional, que ela é lida na horizontal e no sentido, né, de cima para baixo, que é bem tradicional, né? Ela não foge do padrão da normalidade, não. Aí ele está aqui saindo de noite da casa, hoje é dia da vó Dita contar história. Aí na página 73, continuando, tem... E se eu chego atrasado, perco metade da prosa. Prosa, né, como se fosse a conversa. Aí no próximo, é melhor eu apressar o passo. Aí tem aqui, né, no caminho, ele encontra o Saci Pererê. Deixa eu voltar aqui, que eu desci muito aqui, né? E a expressão dele, quando ele encontra o Saci Pererê aqui no caso, né? Aqui já tem aqui no quadrinho um ponto de interrogação. Isso aqui vocês acham que essa expressão dele também facial, junto com esse ponto de interrogação, sugere que qual o sentimento desse personagem aqui? Ele ficou sem entender. Sem entender e ao mesmo tempo, ele tá o quê? Fazendo a pergunta? Júlia falou certo aí, ele tá sem entender e ao mesmo tempo, pessoal, ele tá surpreso. A expressão dele aqui, ele tá espantado, né? Que ele não imaginava encontrar. E aí aparece o Saci Pererê. Eu creio que o Saci Pererê tinha a intenção de assustar, né? Aí ele fala, um Saci. Aí o Saci ainda fala de forma irônica com ele. Não, é o coelhinho da Páscoa, seu bocoió. Aí ele sai, né? Pois não tenho tempo para você, seu Saci, né? E ele continua o caminho para a casa da avó dele. Ele no caso aqui, de primeiro, ele se assusta, mas ele não dá muita importância. Por que vocês acham que ele não dá tanta importância assim? Ele continua o caminho dele? Vocês vão saber aqui, né? Aí tem, a minha avó tá contando história e não posso me demorar, né? Então, aqui, na realidade, é porque ele gosta tanto das histórias da avó que ele nem deu muita importância para esse acontecimento aqui que ele encontrou o Saci Pererê. Aí temos aqui, né, continuando, aí ele ouve um barulho estranho marcado por essa onomatopeia aqui, né, trek, trek. Aí do meio da moita aparece, né, um lobisomem. E faz aqui, ó, ainda aparece esse som aqui de onomatopeia aqui em cima, né, grau. Aí na página 74 a gente vai continuar, tem aqui... né? Aí ele fala, esse lobisomem só sabe atrapalhar nosso caminho quando a gente está com pressa. Por que vocês acham aqui que ele não se assustou nem um pouco com o lobisomem? O que vocês acham? Porque ele gosta tanto da história da avó e não tá nem ligando. Isso ele só mesmo. quer chegar pra casa da avó. Isso mesmo, né? Muito bem, Júlia. Tá de parabéns sua participação. Aí, depois que ele encontra o lobisomem, ele vai para atravessar o rio e encontra um Yara, né? Yara até com uma aparência meio assim macabra, nem bonita. O dente dela é serrilhado, né? Ela ia. Aí ele pisa na cabeça dela para poder atravessar o rio e fala, com licença, não dá a mínima de importância também. Aí depois temos aqui, né? Ele encontra fantasmas, né? Que assusta ele. Ele pega o fantasma como se estivesse pegando um objeto, quem sabe um lençol, né? Com as mãos. E amassa e joga fora como se fosse um papel ainda no próximo quadrinho. Olha aqui o barulho que ele faz, né? Zup, como se estivesse jogando fora. Contra a mula sem cabeça também. Ela faz... E aí depois,
na próxima. Na página 75. Essa atividade aqui, pessoal, tem muita página aqui contando essa história, viu? Na página 75. Olha só que ousadia de Chico Bento, né? Ele pega, monta na mula sem cabeça e fala, eba, arranjei uma carona. Ainda pega, monta para poder chegar mais rápido na casa da avó. Assim eu chego mais rápido na casa da avó Dita, né? Aí depois, quando chega aqui... Quem chegou agora aí, Daniel. Ó, Daniel, abre aí... Na página, já tá já no finalzinho aqui, né? Deixa eu só observar aqui. A gente já tá na página 75 aqui já, na leitura de produção de texto, viu? Então, quando ele finalmente chega, né? Abre a porta na maior tranquilidade, desce da mula, e aí já tem já os amigos dele já na casa da avó. Chega atrasado, pessoal. Aí o menino responde, não, Chico, ainda não começou. E aí, quando chega, para surpresa nossa, nós leitores, a avó começa a contar histórias, né? Aqui não está em linguagem verbal a fala da avó, está em forma de desenho, mas nós leitores entendemos que ela está contando justamente a história dessas lendas, né? De tudo que Chico Bento encontrou no caminho, que é o Saci-Pererê, né? A mula sem cabeça, o lobisomem, a Iara, o fantasma. E nesse instante, justamente quando a avó está contando, é que Chico Bento fica com medo, né? Já aparece aqui já com medo, né? Inclusive, a expressão facial dele aparece como se ele estivesse roendo, né? As unhas, a expressão corporal, digo, né? Ele está com a expressão de assustado, né? Com o olho arregalado. E as outras crianças também estão com o semblante, com o rosto, né? Com a expressão facial de que estão assustados, né? Tremendo de medo, inclusive. Ó, marcando aqui, ó, aparece aqui o suor, né? Saindo da cabeça do outro personagem de Chico Bento também, né? E esses tracinhos que saem do rosto também deles, ó, ao redor, é como se ele estivesse realmente tremendo de medo. Aqui tá colocando como se fosse demonstrando o movimento deles mesmo, do corpo, né? Tremendo de medo. E aqui aparece um balão de pensamento de Chico Bento, e ele pensa assim, né? É por isso que eu gosto das histórias da avó Dita, né? Me dão um medão na gente. Então, o que vocês podem concluir com isso aí, né? Ele aí, né? Porque vocês sabem que a história... Professor? Oi. Cheguei. Bom dia. Ó, já está na página 75 de produção de texto. Quem chegou agora, viu? Eu acabei de explicar um pouquinho sobre o surgimento da história em quadrinhos. E a gente leu aqui essa historinha. Depois vocês vão Página 76, pro. Aqui a gente parou na 75 e agora que a gente vai para 76, né? Que a gente vai estar vendo aqui um pouquinho falando sobre esse personagem aí de Maurício de Souza, Chico Bento. Vocês que chegaram agora, pessoal, depois eu vou estar postando a aula, né, no YouTube, e vocês podem estar assistindo também para poder melhorar o entendimento de vocês. Então, vocês que estavam aí desde logo do iniciozinho, o que é que vocês puderam perceber aí? Júlia já participou bastante aí, graças a Deus. Eu estou sentindo falta da participação das pessoas dessa sala aí, viu? Que eu vejo quem participa muito é Andressa, Júlia Vitória, Júlia Braga e Carla Raíssa. Né? Eu estou sentindo falta da participação do sexto ano. Hoje Paulo participou também, né? Mas eu estou sentindo falta da participação de vocês aí, né? Preciso que vocês estejam participando realmente. Então, olha só, vocês que estavam acompanhando desde o início aí, o que é que vocês puderam perceber dessa história aí? Né? Chico Bento, ele encontrou, é uma história ficcional, né? É uma coisa que é inventada, não acontece na realidade, afinal de contas, ninguém nunca viu esses personagens, que eles não existem, né? Das lendas, né? As lendas urbanas, né? Personagens do folclore brasileiro. Mas o que é que vocês concluíram a partir disso aí, das ações, das reações de Chico Bento? Quem pode falar? Eu acho muito engraçado. Hum. Porque ele estava passando a casa da avó, ele achou esse personagem tudo, ele nem ligou, agora chega a casa da avó, a avó fica falando do personagem e ele fica com medo. Isso. Agora sim, pessoal, ó, presta atenção. Por que vocês acham que só quando a avó está contando a história é que eles ficam com medo?
principalmente Chico Bento, né? Que a gente percebeu que ele se encontrou com esses personagens. Por que vocês acham que quando a avó conta que eles ficam com medo? E aí, coloquem a imaginação de vocês aí. Ou para aí para raciocinar. Por que vocês acham que só quando a avó dele começa a contar que eles começam a sentir medo? Vocês acham que ela conta de uma maneira diferente? Ou ela conta lá normalmente como se fosse uma conversa? O que vocês acham? Não, ela conta de uma maneira diferente, pra dar medo mesmo. Isso, né? Cauê aí falou. Então, tem pessoas, ó, é igual, não sei se vocês já perceberam, tem pessoas que têm o dom de contar piada, né? Se uma pessoa qualquer que não sabe contar piada, às vezes a gente nem acha engraçado. Mas tem pessoas que têm aquele dom, parece que é assim, da expressão, de falar, o tom da voz, né? O jeito de se expressar, que fala uma piada pode ser a mais boba, que a gente acaba rindo muito, né? Então, eu já me deparei com situações assim, só para dar exemplo para vocês. Quando eu era criança, né, na rua onde eu brincava, tinha um menino que ele parece que tinha um dom realmente de contar piadas. Ele contava, era umas piadas que ele contava até repetida, que a gente já sabia tudo, já que ele já tinha contado, mas toda vez que ele contava, a gente dava risada. Por quê? Porque parece até que ele tinha um dom, né? Ele se expressava, parece até que era até uma forma assim de um personagem de teatro contando, o tom da voz dele mudava, né? O jeito que ele contava, a gente realmente ria. A gente já estava cansado de ouvir aquelas piadas, mas mesmo assim a gente falava, ô Allen, o nome dele era Allen, conta essa piada aqui e tal, não sei o que. Ele chegava a contar, todo mundo parava o que estava fazendo, o que estava brincando e sentava perto dele para ouvir, né? E aí era aquela coisa. Agora, se fosse uma pessoa que não tinha assim esse costume, poderia vir até com uma piada nova que a gente ou não ia nem entender, ou então nem ia achar graça. Então, é o caso dessa avó. Então, ela parece que ela sabe contar a história de forma com que as crianças aí, elas realmente sintam medo dessa história que está sendo contada, né? Tem muito disso hoje em dia, né? Tem muitos, a gente pode ver até em outros meios de comunicação, como na internet, né? A gente tem o canal do YouTube, tem pessoas que contam, né? Relato de uma forma diferente, né? Pode ser história, pode ser até um fato ocorrido, jornalístico, que a gente realmente chama a atenção, né, para aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem um canal no YouTube que é muito interessante de assistir, que passa de curiosidades, e tinha um apresentador, só que ele saiu, né? Que ele tinha o dom de falar de histórias sobrenaturais, né? Assim, não é histórias que são comprovadas, mas ele contava, né, de relato de pessoas que vivenciaram aquilo, que ocorreu no passado, mas ele contava de uma forma, assim, do jeito, o tom da voz, a forma de se expressar, que realmente, pra gente que estava assistindo, parecia até que aquilo tinha acontecido, né? Aquelas histórias. Isso aí é do jeito da pessoa contar, né? Eu creio que vocês devem ter já assistido alguma coisa assim semelhante, né? Seja na questão de falar de histórias sobrenaturais, como até mesmo de história sei lá, de terror, ou de contar piada, ou de alguém se expressar de forma engraçada, que realmente sabe contar aquilo, né? Então, isso aí, pode falar. Meu primo, parte de pai, ele sabe contar piada, é só ele começar a já rir. Pois é, então aí é um dom, né? Então, eu creio que já aconteceu assim com vocês, né, Júlia? Dele contar uma piada mais de uma vez, vocês já saberem a história, e mesmo assim ele conta de novo e vocês riem, né? Então Eu já sei piada tudo, só mesmo assim eu rio. Eu fico rindo. Pois é. Então, essas pessoas, elas já sabem, né, a forma de se expressar, né? Aqui mesmo é como se na história, Chico Bento, ele viu esses personagens no caminho quando ele ia para casa da avó, mas ele não sentiu medo, porque o interesse dele era de chegar logo na casa da avó, porque ele gosta de ouvir as histórias da avó. Mas quando a avó começa a contar desses mesmos personagens, aí ele passa a sentir medo, né? Então, é da forma, o jeito dela se expressar, que realmente convence Chico Bento e as outras crianças que estão ouvindo, né? Então, vamos aí. Gustavo Luiz levantou a mão em alguma coisa? Tem aqui. Ó, então vamos lá, pessoal. Na página 76, temos assim, ó.
falando um pouco sobre o surgimento, né, desse personagem Chico Bento, que foi um personagem criado por Maurício de Souza, certo? Que é esse que nós acabamos de ler. Tem assim, ó. Criado em 1961 por Maurício... Deixa eu dar uma paradinha aqui, gente. Espera aí que eu volto, que tem alguém aqui querendo me perguntar algo aqui no bate-papo. Só um momentinho aqui. Aqui, obrigada. Ó, pessoal, aqui apontou para mim que eu tenho 10 minutos só, mas a nossa aula é até 9, viu? Eu posso chamar com outros links. Arthur, tem aqui Chico Bento. Criado em 1961 por Maurício de Souza, esse personagem teve sua primeira tirinha lançada em 1963 e a primeira revista própria em 1982. Para criá-lo, o cartunista inspirou-se em um tio-avô. Então, aqui vocês podem perceber que a maioria dos personagens de Maurício de Souza, ele sempre se inspirou em alguma pessoa da família para criar, observando características físicas e características psicológicas, né? Então, aí foi criado em 1961, né? Tem muitos anos isso, né? Teve a sua primeira tirinha lançada em 63, mas ele teve a sua revista própria no ano de 1982, quer dizer, há 38 anos, né, atrás. Para criá-lo, o cartunista inspirou-se em um tio-avô. Chico Bento é um menino que anda descalço, usa chapéu de palha, veste roupa simples, adora pescar e nadar, além de ter uma linguagem característica. Ele frequenta a escola, mas não é um aluno dedicado, pois sempre se atrasa, esquece de fazer os deveres, inventa histórias e tira notas baixas. Apesar disso, é muito bondoso, generoso e amante dos animais e da natureza, adorado por todos os leitores de suas histórias. Aí tem aqui, Chico mora com seus pais, seu Tunique e Dona Cotinha. Outros personagens fazem parte do seu cotidiano. Vodita, que é a mãe de seu pai. Rosinha, que é a namorada. Zé Lelé, que é o primo. Zé da Roça e Iro, que são amigos. O anjo Gabriel, que é o anjo da guarda de Chico. Zeca, que é o primo da cidade. Dona Marocas, que é a professora. E Nholau, que é o vizinho. Né? Então, aqui a gente vai, a partir dessa leitura, dessa história em quadrinhos que nós lemos lá, né? Tem assim, a gente vai estar fazendo aqui essas questões. Tem assim, essa aqui compreendendo o que é a primeira aqui, vocês não vão precisar responder aqui por escrito no livro de vocês, certo? Só a partir da 2. Tem assim, no início da história, Chico Bento cita uma atividade que costuma realizar com frequência. De qual atividade se trata? Que atividade é esse que ele costuma fazer, que ele gosta? Hein, pessoal? Ir para casa da avó, Fazer o que lá? escutar história. Isso. E por que Chico Bento gosta de ouvir as histórias da avó Dita? Porque a avó dá medo nele. Quando ela escuta, né, ele tem algumas sensações, né, provocadas pela forma como a avó conta. Pode falar. Essa atividade vai ser para casa? Vocês vão estar começando aqui, né? Se der tempo, já começa aqui na aula, aí depois continua em casa. Na questão 3, pessoal, na página 77, tem assim, ó. No decorrer da HQ, Chico Bento não demonstra sentir medo dos seres que encontra pelo caminho. Letra A, por que ele enfrenta esses seres de forma tão destemida? Por quê? Destemida é que ele fala assim que não tem medo, né? Por que ele enfrenta esses seres de forma assim que não tem medo? Só a Júlia tá falando aí agora, viu? Por quê, pessoal? Eu acho porque ele queria tanto ir para casa da avó, ele não teve medo. Certo. Aí vocês vão estar falando, né, pessoal? Geralmente você está falando, né? Que ele quer chegar logo deixa eu à casa falar da pronto. avó. Pode falar. Porque ele não conhecia os personagens. Aí quando ele chegou na casa da avó, ele começou a passar medo que a avó contou a história dos personagens. Olha só, Cauê, nem tanto porque ele não conhecia, né? É porque geralmente é essa questão mesmo, porque ele queria chegar logo para ouvir a história. Porque ele conhece, porque às vezes ele até, mesmo no primeiro que ele vai assim, um Saci Pererê, né? Ele conhece esses personagens.
Aí, deixa eu voltar aqui, né, que eu desci muito, a gente vai continuar. Na questão 3, a letra B, lá na página 77, tem assim, na página 77, não, na página 77, a questão 3. Lá... Meu livro aí? Obrigada. Oi. Eu tô na página certa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui na gravação, que eu acho que eu desci demais aqui. Peraí. Na letra B, em que momento da história Chico Bento aparenta sentir medo? Daqui ele tá na casa da avó. Letra C, em sua opinião, o que faz Chico sentir medo ao ouvir as histórias sobre os personagens que encontrou pessoalmente no caminho? Em sua opinião, por que ele começa a sentir medo nesse momento? Hein, pessoal? Porque também. Porque a avó conta dando medo. A história. Ela conta, assim, ó, para melhorar na hora que vocês explicarem, vocês podem falar, porque ela envolve, né, as crianças, né? Da forma dela de contar, ela coloca um clima de mistério, de suspense, e faz com que, do jeito que ela narra a história, as crianças sintam medo. Vocês vão melhorar assim, né? Colocar assim de uma forma melhorada a explicação de vocês. A letra D, é possível afirmar que o medo de Chico no último quadrinho é inusitado, ou seja, né, é inesperado, né? Que sentido isso provoca no texto, né? Para vocês, o medo que Chico Bento sente lá no finalzinho da história em quadrinhos é diferente quando a gente está lendo, né? É inesperado? Não. Hein? Ó, percebam, a gente já estudou que na história da HQ, ou de tirinha ou de história em quadrinhos, sempre há uma quebra de expectativa daquilo que a gente estava lendo antes quando chega lá no final. Ocorre aqui, pessoal, essa quebra de expectativa. Porque quando a gente está lendo, antes da gente iniciar a leitura, chegar até o final, a gente pensa que já que ele encontrou esses personagens, que ele não vai sentir medo. Então, assim, né? O medo de Chico é inusitado no último quadrinho, sim. Agora, que sentido isso provoca no texto, né? Isso aí vai provocar o sentido da gente ter medo? Vai provocar humor nessa história em quadrinhos? O que vocês acham? Ó, vou falar de novo, porque eu acho que vocês não estão entendendo, viu? Há uma quebra de expectativa quando vai para o último quadrinho. Porque a gente está lendo lá a história que a gente pensa que ele não vai sentir medo das histórias, já que ele, no meio do caminho, ele encontrou esses seres. Só que ocorre essa quebra de expectativa, quer dizer, muda aquilo que a gente estava pensando que ia acontecer. Porque ele passou o tempo todo da história sem ter medo dos seres. Ele até viu no caminho, né? Ele encontrou. Quando chega no último quadrinho, ele passa a sentir medo. Isso aí ocorre uma quebra de expectativa. Então, muda aquilo que a gente estava pensando em que ia acontecer para outra coisa que a gente nem imaginava. Então, ocorre sim, né? É inusitado, é diferente. É aquilo que a gente não espera. Agora, esse sentido, quando ocorre essa mudança, que sentido é esse provocado no texto? O leitor passa a sentir medo? O leitor acha engraçado? E aí? Hein, pessoal? Pra gente que é leitor, a gente sente o quê? Vamos aí, pessoal. Acho engraçado, pronto. Isso, acho engraçado. Aí vocês vão explicar, né? Como é que ocorreu esse sentimento de Chico Bento e por que a gente vai achar engraçado isso aí, com suas palavras. Pessoal, lá embaixo, né, que tem explorando a história em quadrinhos. A gente vai estar aqui, ó. Na questão 1, tem, além dos seres folclóricos, quem são os personagens que aparecem na história que você leu? Né? Você vai falar dos outros personagens que tem lá. Né? Qualquer coisa, vocês podem ir na página 76, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, que vai estar mostrando quem são esses personagens aqui. E nessa leitura aqui também do lado, que vai auxiliar vocês quem são esses personagens, tá bom? Para responder essa questão, quem são esses outros personagens que fazem parte da história, sem ser os personagens folclóricos? Ó, eu tô com menos de 1 minuto aqui, vocês vão estar